Bom, estamos aqui em mais um Histórias do Jack, dessa vez com o nosso grande Paulinho, né? E eu vou pedir para o Paulinho então se apresentar para os torcedores que não conhecem o Paulinho, que está há muitos e muitos anos nos bastidores do clube. Paulinho, se apresenta um pouco para a galera aí e fala um pouquinho do que tu faz aqui no Joinville. Primeiro é um prazer estar aqui aproveitando esse canal para poder ter esse contato com o torcedor e aproveitar para me apresentar. Eu trabalho no clube desde 2000, né? Eu cheguei em 2000 com o Márcio, que era o presidente, e faço a documentação dos atletas na CBF. Lembro, o primeiro dia eu fazia o site, eu tinha um site não oficial do clube. Aí eu ia invariavelmente, eu ia no Ernestão. E aí eu nessas idas no Ernestão, o Sagaz que trabalhava no registro, ele sempre precisava fazer um ofício para a federação, alguma coisa. Então eu sempre tava indo lá no Ernestão para ir lá para bater uma foto lá de treino, alguma coisa. E eu lembro, meus primeiros dias lá no Ernestão tá vivo na. E aí te contrataram? Aí me contrataram. Aí depois o Márcio saiu, né? Aí entrou o Mauro Bartoli. Aí ainda com o Mauro eu fiquei mais um ano com um contrato de voluntário, né? E depois o recurso que eu tinha era do site, né? Aí depois, em 2001, aí foi o meu primeiro registro. 2001, janeiro de 2001. A minha vida toda foi no Jack, né? Eu sempre, desde criança, torcedor. Depois a gente teve no Ernestão sempre indo no clube mesmo com clube em fases mais difíceis, então sempre quis contribuir para o clube, né? O atleta, quando ele é contratado, aí ele vem para o clube, né, e eu faço a transferência do atleta. O atleta ele tem um vínculo desportivo, o vínculo desportivo pertence ao clube anterior, né? E aí ele vem para o clube e eu faço a documentação, faço a transferência. Hoje precisa passar pela FIFA, precisa fazer o DTMS, quando é internacional, faz o TMS, aí faz toda a documentação dele na CBF, o atleta que já passou pelo estado, atleta que não passou pelo estado. Então, a gente faz o parecer para o departamento jurídico também, se o atleta pode vir, se precisa ainda verificar alguma documentação dele, porque é pertinente à contratação, né? Eu acredito que com a Lei Pelé, os atletas tiveram uma valorização maior. Eu peguei bem essa transição. Na minha época, quando eu comecei no Jack, existia o contrato de gaveta, né? O atleta ele ainda tinha o passe, né? Ainda tinha, não se falava em direito econômico, não se falava em direito esportivo. Então peguei toda essa transição do atleta. Antes o clube detinha o vínculo do atleta, né? Hoje o atleta ele está livre, né? Ele está amarrado com uma cláusula, com uma condição para poder sair. Então hoje o atleta ele tem mais liberdade, né? Eu tô assim no Jack igual o Roberto Carlos, né? Já sofri, já chorei e emoções eu vivi, né? Então passei vários grupos assim. Que eu passei no clube, eu passei em várias funções, né? Algumas mais próximas do futebol,
algumas, quando estava só com a documentação, não tinha o contato direto com o grupo, né? Mas eu lembro bastante, assim, o grupo que marcou bastante foi o de 2010, né? De 2010, do acesso, né, para a Série C. Eu acho que ali a gente teve... Ali a emoção foi no ápice ali, né? 2010 marcou na história do clube, né? A gente fez um time bastante competitivo, né? Era um time unido. A gente chegou até as quartas de finais contra o América de Manaus, e lá a gente foi jogar lá, a gente perdeu de 2-1. Lá o América, eles não tinham nem bola para jogar, a gente teve que emprestar nossas bolas para eles jogar lá. E infelizmente na primeira partida a gente foi derrotado lá, né? Foi no dia 10 de outubro de 2010 e foi 2-1 pro América lá. E aí teve a partida de volta aqui na Arena no dia 17, num domingo, e o Jack precisava vencer para poder ascender para a Série C, né? Fizemos 1-0, o América, a gente precisava fazer resultado, a gente começou a pressionar o América e infelizmente aos 42 do segundo tempo, o Luiz Carlos, eu lembro até hoje, tá na minha memória, né? Camisa 10 do Manaus, deu um traque de fora da área, a bola passou entre o Fabiano e a trave, né? Então, 1-1, até aos 45 teve um gol anulado do Pantico, que também, então foi assim um mar de emoções naquele jogo. Infelizmente, a gente foi eliminado, né, com a derrota lá em Manaus e a soma do empate aqui. E assim foi uma desolação total, né? Todo mundo frustrado, ninguém acreditava, todo mundo chorando, porque a gente estava muito convicto que aquele time ia subir, né? E aí passou o domingo com tristeza, segunda com tristeza. Muita gente não veio trabalhar na segunda, foi assim um clima terrível, assim, né? Foi um golpe bem duro para a instituição, né? Porque a gente precisava voltar para o cenário nacional. E aí na terça que a gente começou a colocar a cabeça para funcionar de novo, eu vim para a Arena, aí o Sagaz, o Gilson Sagaz, né, o filho do José Pereira Sagaz, trabalhava de supervisor. Aí ele veio, conversou comigo, aí a gente começou a comentar do jogo, aí ele falou, pô, Paulinho, esse time tem que ter alguma coisa irregular. Eles não tinham nem bola para jogar lá em Manaus. Pô, tu tem que achar alguma coisa. Aí, então, naquela época, hoje é sistema, hoje é bem mais difícil alguém cometer algum erro. Mas naquela época, como existia o contrato de gaveta, né? Então, muitos clubes acabavam fazendo o contrato e deixavam de dar entrada na federação. Então, o que eu fiz? Depois que o Sagaz falou para mim, Paulinho, esse time tem que ter alguma coisa errada. Eu comecei a pesquisar. Comecei pelo Sampaio Corrêa, peguei todos os clubes que a gente tinha enfrentado, né, para ver se achava algum caminho para a gente poder voltar para o campeonato, né? Pesquisei o Sampaio Corrêa, pesquisei o Madureira e pesquisei o América de Manaus. No Madureira eu encontrei um atleta também que tinha jogado o estadual com contrato também de gaveta, né?
E no América de Manaus foi uma situação que o volante deles, o Amaral, ele havia se machucado. E aí lá os clubes na época eles faziam isso, o atleta se machucava, eles pegavam, rescindiam o contrato para não pagar o salário do jogador, deixavam o atleta tratando, e aí quando o atleta voltasse para a transição, aí que eles davam entrada no contrato. Aí eles pegavam, no início do tratamento faziam o contrato, mas não davam entrada, que é o contrato de gaveta. Então o Amaral aconteceu isso, o contrato ficou lá na Federação do Amazonas e o América não deu o start para ele publicar no BID. E na época não existia o BID diário, ele existia um BID acumulado do clube. E o Amaral, o América estava se baseando no Amaral num BID do início do ano. Quando ele jogou o estadual, ele estava no BID do América. Mas ele havia feito uma rescisão por conta da lesão e o novo contrato não foi dado entrada. E então dali o que a gente, aí eu passei para o nosso jurídico, passei para o presidente na época, o Nereu, e para a gente poder validar isso, a gente precisava de uma negativa da CBF. Então, na sexta-feira, reunimos todos os diretores, o presidente, e aí eu fui até a CBF para conseguir essa negativa, né? E aí lá começou o processo, né? Para a gente recorrer para o STJD, e dali foi primeiro para a quarta comissão disciplinar. A quarta comissão disciplinar julgou, foi empate em dúbio pro réu, aí o América venceu, a gente recorreu para o pleno, em dezembro, aí a gente venceu em dezembro, 6-1, e essa foi a história do Jack, e o Jack conseguiu herdar a vaga do América para a Série C, né? E no ano seguinte? No ano seguinte, aí foi campeão, né? Campeão da Série C. O Jack, assim, eu vejo o Jack, assim, o começo do Jack, né? Quando a gente tinha a Tigre como trem pagador, a gente já tinha, um modelo de clube, assim, um modelo de clube já parecido com empresa, né? Então eu penso que hoje, não só para o Jack, mas eu penso que para a saída para todos os clubes, a gente vê grandes clubes agonizando, né, no futebol brasileiro, e eu vejo que não tem outra saída, né, se não for um SAF, né, modelo de SAF. Então eu vejo para o futuro do Jack, assim, eu vejo a saída uma SAF, né, para poder o clube voltar a ter grandes conquistas, né? A mensagem para o torcedor é o que ele já faz, né? Nunca deixar de acreditar no clube, né? O clube é independente da divisão, independente da situação financeira como está, a gente nunca deixa de amar o clube, né? E o clube sempre vai estar no nosso coração, e a gente sabe que no clube as pessoas passam, então a gente não pode guardar mágoa do clube. Mas eu digo para o torcedor que a gente deve acreditar e continuar amando o clube incondicionalmente, né? Sempre, independente da divisão que tiver, a gente sempre... Jack, para mim, assim, o Jack é a minha vida, né? Então, o torcedor eu vejo da mesma maneira. O torcedor, eu vejo até gente aqui no estádio que eu fico pensando, né? Esse é mais torcedor do que eu, né? Porque tem alguns ali que a gente vê que sofre mesmo de verdade, né?
o Jack na minha vida, o Jack é tudo, né? Desde quando eu nasci, eu separo o Jack em 5 décadas, né? Eu tenho 50 anos, separo em 5 décadas. A minha infância, os 10 anos, Ernestão, depois os 10 anos ali de 90, que foi difícil, que aí saiu, o Valdomiro entrou a gestão do Florencio, até teve em 96 a gente foi vice-campeão, então foi a segunda década. A terceira década o Jack conseguiu o bicampeonato, né, em 2001, e depois teve a década que a gente aí teve as conquistas nacionais, né, e agora sim o Jack é o recomeço, né? A gente tá resgatando o clube, né? Obrigado ao torcedor por acreditar no Jack e seguimos torcendo e acreditando sempre que o clube ele sempre vai permanecer vivo no coração de cada torcedor.